Pouca polêmica é bobagem. Muita polêmica é bem divertido. Principalmente em se falando da Copa Rio, que o Palmeiras corre atrás para ser um mundial. E você sabe quem é o culpado de tudo isso? Vou lhe dizer. Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi só ele ser um verdadeiro campeão, uma doença geral tomou conta e começou a correr. Todos queriam, de qualquer jeito, um título de campeão. Vamos falar, aqui é o caso do Palmeiras, o caso da Copa Rio. O Brasil, em 1950, chorou com a perda da Copa do Mundo, com 210 mil pessoas no Maracanã, o maior público da história do futebol. A Federação Carioca resolve então fazer um torneio para resgatar e amenizar essa dor, colocando fé no então Vasco da Gama, que tinha 7 jogadores da seleção brasileira. A princípio, seria um torneio com 16 clubes. 16 clubes campeões, representado por todas as seleções que participaram da Copa do Mundo de 1950. Conversa vai, conversa vem. Isso seria impossível. E ficamos com apenas 8 os escolhidos. Muitos deles não se interessaram e foram substituídos. Vários clubes campeões da Europa que foram convidados se recusaram o convite por motivos de outros torneios na Europa mais rendosos. O grande esquadrão do Tottenham da Inglaterra não compareceu e foi substituído pelo Áustria Viena da Áustria. O campeão Malmö da Suécia também se recusou a comparecer e foi substituído pelo Estrela Vermelha da Iugoslávia. Barcelona e Atlético de Madrid, que foram sondados, também se recusaram e foi substituído pelo Nice, campeão francês. Agora vejam só. O Milan, o grande campeão italiano, a sensação, foi convidado, mas como a temporada italiana havia recentemente terminada, optou pelas férias e prontamente teve sua substituição pela Juventus, campeã da temporada anterior. Vejo então que os clubes europeus tinham terminado as temporadas e já mereciam o descanso, mas aqueles que aceitaram o convite compareceram para a grande competição da Copa Rio. O torneio ocorreu entre junho e julho de 1951 e o Ottorino Barazzi, um italiano que era secretário-geral da FIFA e vice-presidente da entidade, ajudou na organização do evento. Vale lembrar que a Copa Rio Internacional tinha um nome oficial, Torneio Internacional de Clubes Campeões. Esse era o nome oficial da competição, que acabou chamada de Copa Rio porque era patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é bom lembrar que a imprensa brasileira e a imprensa internacional, as duas acabaram chamando o torneio de maneiras diferentes, né? No Brasil, por exemplo, muita gente tratava o torneio como Torneio Mundial de Clubes e tinha gente na Europa que chamava Torneio Mundial dos Campeões. A ideia original, como a gente já disse, era fazer uma réplica da Copa do Mundo, só que com clubes, ou seja, a competição deveria ter 16 participantes, mas percebeu-se que a logística ia ser complicada demais e acabou limitando a 8 participantes. E você tinha o restante dos participantes de acordo com a classificação na Copa do Mundo de 50. E esses participantes seriam Uruguai, Espanha, Inglaterra, Itália, Suécia. Os possíveis representantes desses países, na sondagem, acabaram declinando do convite. E aí passou-se para o plano B, que era pegar os outros participantes bem colocados na Copa do Mundo de 50. E aí os países ficaram os seguintes: Áustria, França e Iugoslávia. E assim fechou-se as duas chaves da Copa Rio. O grupo 1 ficou Estrela Vermelha, Nice, Palmeiras e Juventus, todos sediados em São Paulo,
jogando no Pacaembu. E todos campeões nacionais ou campeões de Copas nacionais. O detalhe aí é que o convidado italiano deveria ser o Milan, que acabou preferindo jogar um outro torneio internacional só com clubes europeus, e aí a Juventus, que era campeã da temporada anterior, acabou vindo no lugar do Milan. O outro grupo ficou Áustria Viena, Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal e o Vasco. Todo mundo jogando no Rio, no Maracanã. Vou lembrar para alguns que, à época, em 1951, não existia a Liga dos Campeões, ou seja, não existia a Copa da Europa, também não existia a Libertadores. O Palmeiras fez essa campanha aqui, e aí você tá vendo na primeira fase, tem a semifinal e tem a final contra a Juventus. E o Palmeiras foi o campeão do torneio, à época tratado como mundial. O campeonato nasceu com esse objetivo, mas muita coisa pelo caminho acabou tirando um pouquinho o tamanho daquela conquista. Mas aí entra um outro ponto, a questão do título do Palmeiras, que muito tempo depois correu-se atrás da chancela da FIFA. Quase veio. Quando eu digo quase, é porque chegou a ser oficializado, depois voltou, depois foi de novo, mas o fato é que hoje o título do Palmeiras tá meio que num limbo, mas ele tá no mesmo lugar, por exemplo, dos títulos intercontinentais. Se você considera São Paulo, Grêmio, Flamengo campeão intercontinental, você tem a obrigação de achar o Palmeiras também campeão intercontinental. E se você considera o Intercontinental um título mundial, o Palmeiras também é, por causa de uns documentos que eu vou mostrar aqui. Um processo que começou lá atrás, em 2002, com o Palmeiras buscando provar, primeiro para a CBF e depois para a FIFA, que o que ele tinha ganho lá atrás foi sim um título mundial. Aqui estava claro, a FIFA reconhecia o Palmeiras como campeão mundial. O documento 3 é um documento assinado pelo Jerome Valcke, que depois assumiu no lugar do Urs Lindsay, cargo de então secretário-geral da FIFA. Ele envia esse documento ao então ministro do esporte, o Aldo Rebelo, e o documento é datado de abril de 2013 e diz o seguinte: por meio deste, gostaríamos de confirmar oficialmente o campeonato mencionado, a Copa Rio, como a primeira Copa do Mundo de clubes já realizada. Tá muito claro, né? Isso tudo está documentado, não sou eu que estou dizendo. Mas detalhe, a FIFA não chegou a entregar nenhum certificado e não chegou a entregar nenhum troféu pro Palmeiras, mas o Blatter chegou a abrir aspas e falar o seguinte, aspas pro Blatter aqui: o Palmeiras, naquela época, foi o campeão do mundo dos clubes. Naquela época, anos 50, eles foram os campeões. Vamos dar um certificado para todos os campeões. Agora temos um campeão a cada ano. Só que o Blatter não cumpriu essa promessa. A FIFA acabou com essa tentativa de oficializar o título do Palmeiras, recebendo outros pedidos. E aí, formalmente, Fluminense e Corinthians acabaram pleiteando conquistas mundiais. O Fluminense, porque ganhou a Copa Rio de 1952, e o Corinthians, que ganhou a chamada Pequena Taça do Mundo, que era um torneio disputado à época na Venezuela. Mas aí, amigão, a FIFA viu que abriu a porteira e que gerou um problema. Recuou da decisão. O que parecia que ia ser oficializado acabou não sendo mais. O que a FIFA fez foi reconhecer a Copa Rio, no final das contas, como um torneio intercontinental. E aí criou-se essa frase, né? O Palmeiras não tem mundial. O Santos ganhou, o Corinthians ganhou, o São Paulo ganhou, o Palmeiras virou alvo. Até hoje, no mundial oficial da FIFA, sempre tem um convidado, que é o representante do país sede. Se esse time for campeão do mundo, você por acaso vai deixar de considerá-lo campeão mundial? Claro que não. Mas enfim, o Palmeiras tem um intercontinental. E se você considera o intercontinental mundial, o Palmeiras é campeão mundial. Eu ouvi muita gente depreciar a conquista do Corinthians em 2000. E o Corinthians, vale lembrar, é o primeiro campeão mundial da FIFA. É verdade que o Corinthians entrou como convidado, mas eu já expliquei, até hoje nos mundiais tem o tal convidado. É ia ter equipes de todos os continentes. O Palmeiras se apequenou ao querer o Mundial de 1951? Vamos ver agora, gente. Mauro Betti, palmeirense roxo, da TV Bandeirantes, e Flávio Prado, da TV Gazeta, São Paulino roxo, filho do ex-jogador Prado. Vejam, falando da Copa Rio. Olha, nós vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma história maravilhosa, um clube espetacular. E que num determinado momento, porque o Corinthians, grande rival, foi campeão do mundo dentro de campo, resolveu inventar que uma grande competição que o Palmeiras venceu, que foi a Copa Rio, porque não tinha nada a ver com o Mundial, nada com coisa nenhuma, o Palmeiras tinha ganho essa competição
E ninguém lembrava do tamanho da competição. Então foi legal resgatar. Agora, como Mundial, aí é muita dor de cotovelo. É se apequenar muito, porque o outro foi campeão do mundo numa outra forma, num outro sistema. Copa Rio foi uma grande conquista, indiscutível. Nada a ver com o Mundial. Foi um Mundial de nada. Ninguém falou Mundial de coisa nenhuma. Teve Oba-Oba e tal, mas Oba-Oba é muito de brasileiro. Até porque estava com aquele complexo de cachorro vira-lata da Copa de 50. Então, usaram um ganchinho, o time brasileiro ganhou, já virou aquele barulho todo. Aí o Palmeiras entra nessa pilha e ainda coloca uma estrela vermelha. Isso é passar um recibo ridículo que o Palmeiras não precisava fazer. Bom, o Flávio falou então pela primeira vez na vida que o Corinthians foi campeão mundial de 2000. Aqui não quero fazer um debate político e não vou te dar a réplica, claro que pode politicamente e respeitosamente, mas pela primeira vez ele admitiu que o Corinthians foi de fato campeão do mundo em 2000, num torneio que mostrou outra história. E história é a da Copa Rio. Um ano e uma semana depois do Maracanaço, o Palmeiras entrou em campo com a bandeira do Brasil, representando o futebol brasileiro, porque havia eliminado na semifinal em 2 jogos no Maracanã a base da seleção de 50, o Vasco da Gama, que tinha 7 jogadores, mais o treinador Flávio Costa. Depois enfrentou a Juventus, que viria a ser campeão italiano em 51 e 52, e no mais difícil torneio interclube já disputado no Brasil e no mundo, contra grandes equipes como Estrela Vermelha, como o Olympique de Nice, a Juventus, que meteu 4-0 no Palmeiras no Pacaembu. O Palmeiras, depois de 7 jogos, ganhou a Copa Rio. É mundial? Dá para discutir pra cacete. Tinha o Otorino Barassi, secretário-geral da FIFA, ajudando a organizar? Sim. Mas daí dizer que é mundial é uma outra história. Agora, se apequenar, eu acho que não. O Palmeiras sempre tratou isso, como a imprensa tratou, bem dentro daquele oba-oba característico, em um ano e uma semana depois do Maracanaço. Se fosse o Palmeiras, se fosse o Vasco, se fosse outra equipe, seria a mesma coisa. E uma coisa que foi espetacular, quase 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, conclamados por presidentes do Corinthians e do São Paulo para receber a delegação do Palmeiras depois da conquista da Copa Rio contra a grande Juventus. É mundial? Sinceramente, eu acho que não. Eu, se fosse conselheiro, não sou nem sócio do Palmeiras, sou apenas torcedor e basta, teria colocado a estrela vermelha no peito? Não. Mas daí, minimizar a conquista? Não. Ah, porque foi logo depois do Corinthians ser campeão em 2000? Não, o Palmeiras há muito tempo queria. Mas esse começou um vasto e um longo processo, não só do Palmeiras, que daria depois de 10 anos, inclusive, na unificação dos títulos brasileiros, que é uma outra questão. Agora, minimizar a Copa Rio, jamais. Foi a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro em nível de clube, de seleção, e ainda mais para um Palmeiras que 9 anos antes não podia nem ser chamado de Palestra Itália e jogou por todo o Brasil, como depois jogaria em 65 com a primeira academia. Isso quer dizer que o Fluminense também foi campeão, porque ele disputou o mesmo torneio, era medalha, não era, claro. O Fluminense não precisou passar recibo quando o Flamengo foi campeão do mundo. Não, e outra coisa... O Fluminense também exigiu ser reconhecido. Então, ele escreve lá, campeão do mundo. Sim, também. É passar recibo. É passar recibo. Não, o recibo não, mas agora daí dizer que não é uma conquista mega importante... Mas eu falei que era importante, não, só falei que não era mundial. A gente está concordando na mesma linha. Eu não acho também que seja mundial e nem precisa ser considerado mundial para ser a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro. Teve o troféu colombino do Bangu ganhou e tal. Teve uma série, mas foi importante. Na Copa do Mundo 53. Foi importante, claro que foi importante, mas não, essa coisa de mundial é passar recibo. Dor de cotovelo. Não dá. E outra coisa, eu até citei o Corinthians, mas o Corinthians foi campeão do mundo em 2012. O Palmeiras começou... O Corinthians é bicampeão mundial. Bicampeão, mas também largou. Você pode dizer porque o Corinthians estava lá, porque era o campeão bicampeão brasileiro, representando o país sede, mas era muito de 2001. Lembra muito a Copa Rio, que veio quem podia. Não, quem dava. Porque na Copa do Mundo foram 13 seleções, era um outro mundo. Não, veio quem dava. Foi um mega torneio. Não, foi um mega torneio, mas não foram os melhores do mundo. Não, mas nem era pra ser. O maior, os melhores do mundo. E como é que é campeão do mundo? O time que não joga com os melhores do mundo. O Copa do Mundo nem sempre vem todas as melhores seleções do mundo. É o torneio que normalmente são os melhores. Cadê o Roved? O maior time do mundo naquela época era o Roved. Nem falaram nada. Não, então. Convidou e não veio. Então, a mesma como é que você desdenha? Como é que você fala que é campeão do mundo se não tem os melhores? O melhor time da América do Sul era o Once Caldas em 2004? Não, foi o campeão. Era o Porto, até você pode discutir, mas nem sempre o campeão está lá. Em 2012, quando o Corinthians foi bicampeão merecidamente, depois de ser campeão invicto da Libertadores, o melhor time da Europa era o Barcelona, que foi eliminado pelo Chelsea. O Bayern era melhor, jogou a final da Champions no Allianz Arena e perdeu os pênaltis pelo Chelsea. Mas a Juventus disputou uma eliminatória com o Rovit? Okay. Pelo menos o Barcelona perdeu do Chelsea, pô. Era assim, você quer vir, vem. Ó, eu tô com as passagens aqui, quer vir, vem. Não, minimizar a qualidade. Foi o baita torneio. Foi o baita torneio, não tem nada que ver com o mundial. Outra história. Isso aí foi dor de cotovelo. O Palmeiras não precisava se apequenar esse ponto. Eu acho que não se apequenou, até a história precisa ser contada, mas daí você não precisa também levantar a bola e nem abaixar. Foi uma baita conquista. Mas quem fez, quem provocou esse tipo de coisa foi o Palmeiras. Não, e outras torcidas que exatamente não ganharam a Copa Rio, porque alguns nem disputaram.
chegaram. O Palmeiras, como é que o Palmeiras chegou lá? Como campeão paulista de 50, como o Vasco foi campeão carioca de 50. Outros times não chegaram, talvez fosse outra história. O próprio Corinthians, que desdenha, o Corinthians perdeu pro Fluminense a Mas 52. ninguém desenhava a Copa Rio até o Palmeiras ficar com esse choro. Como não conhece direito a Taça Brasil, como não conhece o Robertão. Mas dizer que é fax, não, é tudo fato. Mas o Palmeiras é que deu ganhou essa brecha para que os outros tirassem sarro. Ninguém... E aí, pessoal, vocês concordam que o culpado de tudo isso chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista? É o Todo-Poderoso. Fazer o quê? Todo mundo tem que engolir. Ai, ai.